De Irneu Teixeira. Irneu, uma vez mais, boa tarde. E vamos olhar para os Estados Unidos. Já houve alguns recuos por parte de Donald Trump no que diz respeito às tarifas, uma majoração de 90 dias, agora a questão da exceção para os produtos tecnológicos, e temos aqui também estas declarações também de um representante dos Estados Unidos a dar conta que as negociações já estão a acontecer com vários países. Viva novamente, José, quem nos acompanha, e é um gosto. Bom, segundo Donald Trump, portanto, se é ele que diz que não houve nenhum recuo, e aqui já vamos a estas imagens, mas não houve nenhum... Sim, já vamos olhar para esta... para a Ucrânia. E está no Sudão, estamos no Sudão, mas... Sim, vamos agora olhar para os Estados Unidos. Estados Unidos da América, sim. Porque ele considera, para explicar às pessoas, e o que estávamos a ouvir agora ainda, que é importante é que se explique, há tarifas colocadas em 185 países, inclusive aos pinguins da ilha McDonald e afim. Entretanto, houve um recuo nas tarifas recíprocas. Nas tarifas recíprocas para a importação de produtos eletrónicos. Segundo o Donald Trump, que eu já o vou situar, que foi aqui a luta livre, ele considera estes produtos eletrónicos, agora chama-lhe outra categoria para análise, segundo Donald Trump, que podem vir a ser taxados. Portanto, estão em análise, porque, segundo ele, há de haver tarifas, ninguém vai safar às tarifas, para o mundo se preparar, porque, segundo esta administração, eles são os inocentes e estão a ser enganados por todos os países, os lobos maus que abundam agora nas mentes desta administração republicana. Mas isto para dizer que smartphones, mas imagina qual é a lista. Porque é que smartphones, computadores, semicondutores têm alguma lógica, porque os semicondutores são essenciais para a indústria militar, para a tecnologia crítica, e é verdade, de facto, que sem a China não há autonomia, não há independência. Aliás, a China até tem levado com algum humor o que está a acontecer, com alguns memes na internet, porque sabem que os Estados Unidos precisam da China, não é? Para este tipo de material. E até tiveram outra a propósito disso. Se soubesse, tinha trazido essa imagem. A ser verdade, quer dizer, para os consumidores norte-americanos que neste momento estejam na China, também há uma tarifa acima dos 100%, e dizer, se quiserem reclamar, liguem para a Embaixada dos Estados Unidos da América. Portanto, se são norte-americanos, vocês, o que quer que consumam aqui, têm que pagar uma taxa acima dos 100%. Mas a verdade é que estes semicondutores e depois outros, mas quando falam de smartphones, computadores, pendrives, cartões de memória, tudo isto que agora é essencial quase à nossa sobrevivência, porque dependemos desta tecnologia para termos acesso às informações. Isto aqui também, obviamente, é para acalmar o consumidor norte-americano. Há eleições intercalares em 2026 nos Estados Unidos da América e as sondagens, que são feitas com muita regularidade entre os Estados Unidos da América, demonstram que os níveis de confiança, de apoio, de suporte a este senhor estão a descer constantemente. E obviamente que eles são sensíveis a esta situação, e daí a razão que agora estes produtos eletrónicos, desde que estão isentos nas tarifas recíprocas. Portanto, se forem vindo de países que também já tinham um acordo na tarifa base de 10%, não serão sancionados. Vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente que os mercados estão em ebulição. Eu trouxe estes vídeos que nós estamos aqui a ver já há alguns momentos, porque esta é a forma, e de facto, e passa a expressão, é um animal político. De facto, Donald Trump continua neste seu jeito populista, mas a verdade é que foi graças a esta forma de estar perante o público que o levou novamente à cadeira do poder mais importante do mundo, da atualidade. De facto, é a cadeira de Washington, e na Sala Oval ele esteve presente. Isto aqui é uma competição de luta livre, UFC, isto foi em Miami, e ele fez-se acompanhar, inclusive está aqui vida, está ali o Elon Musk, ali sentadinho, está apresentadores de podcast, nada disto é por acaso. Leva os amigos da imprensa também para depois partilhar estas imagens. Aliás, a imprensa que agora está um bocadinho condicionada nos Estados Unidos, não é? São escolhidos
os que fazem as perguntas. Quem está presente na sala oval, também. Obviamente. Ainda agora, olha, a propósito disto, que hoje não vou aprofundar, a propósito disso, que é importante, Zelensky deu uma entrevista aos 60 Minutes, aos 60 minutos, dos programas provavelmente os mais conhecidos a nível planetário. Já veio criticar essa entrevista porque considera que esse programa não devia sequer existir porque é pró-Biden. Portanto, já estamos a ver a forma como Donald Trump encara a liberdade de imprensa, a democracia e, para concluir, porque já vamos para a Ucrânia, o diretor do FBI também esteve aqui, a diretora da Inteligência Nacional, alguns conselheiros e senadores. E a neta de Donald Trump, a filha do Donald Trump Jr., tantas provocações publica nas redes sociais, mas enfim, isto pode ser que tenha algum tipo de consequências no futuro, José, porque não é só assim que se governa, porque o efeito boomerang pode trazer muitas coisas nefastas e quando os consumidores começarem a perceber que toca no bolso e quando forem às compras e pagarem os seus impostos, pode ser que depois a simpatia com este senhor já não seja a mesma. Diminua um pouco porque chega à carteira, não é? Exatamente. Vamos avançar na tua análise, Irineu, e vamos olhar agora para a Ucrânia. O fim de semana foi marcado por um ataque na região de Sumy, fez dezenas de mortos, e numa altura em que se falam em negociações, possíveis acordos, há esperança, o mundo tem esperança que isso aconteça, vemos que do lado russo vêm estes ataques violentos e brutais, mais de 3 dezenas de mortos. Enfim, é o espectável, é matança pura e crua. Domingo de Ramos, este ano, por coincidência de calendário, o Domingo de Paixão do Senhor, que é uma festa móvel cristã, que é celebrada no domingo que antecede o domingo de Páscoa, e tem a ver com o domingo, é Domingo de Ramos, foi dessa forma que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, mas este ano, como te dizia, coincide a festa ortodoxa com a festa católica, todos cristãos, ortodoxos com o calendário juliano, os católicos com o calendário gregoriano, portanto estavam a celebrar domingo. Isto aqui é o primeiro vídeo que se vê do ataque feito através de uma viatura particular. Os russos atacaram Sumy, o coração de Sumy, com 2 mísseis balísticos Iskander-M ou KPN-23. Vou bem aprofundar, José, portanto, eu quero ficar neste tema porque me parece que é mais importante de qualquer negociação e qualquer declaração e qualquer reação, mas vamos ter tempo a abordar tudo isso. Mas isto não pode passar por entre os pingos da chuva. Isto é bárbaro, isto é criminoso, isto é terrorista e não pode passar impune, não vai passar impune garantidamente, e nós sabemos quem são os autores, que esta é a gravidade, porque tivemos ainda hoje, inclusivamente, no teu espaço, José, a falar de crimes civis, crimes públicos, ataque a um jovem, enfim, portanto, estamos a falar aqui de uma autêntico massacre. Portanto, tem que haver responsáveis, ou nós não podemos viver mais neste planeta, porque se não houver justiça. Portanto, sabemos quem são os autores, sabemos que os mísseis vieram de Voronezh e vieram de Kursk, portanto, vieram dentro da Federação Russa. Os ucranianos rapidamente vão saber quem é que deu a ordem, quem é que acionou, a lista tudo. E eles acham que não, os russos sabem perfeitamente com quem foram se meter com o vespeiro. Tal como os israelitas, os judeus também foram caçar todos os nazis, os responsáveis pelo genocídio na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e o que fizeram foi a repetição daquilo que aconteceu em Kryvyi Rih. E vê o expediente. Já não se vai falar de Kryvyi Rih. Morreram 9 crianças, mais de 20 pessoas ou 20 pessoas, 9 crianças. O que é que os russos fazem a seguir? Outro massacre. Portanto, fazem outro massacre, já não se fala do anterior. Não aconteceu, não existiu. E isto tem acontecido, José, ao longo de mais de 3 anos, permanentemente. Kramatorsk, Mariupol, Chernihiv, Buchas, tanto que eu tinha que estar aqui o dia inteiro para falar disto.
A seguir a matar um conjunto de civis, eles matam outros. Primeiro é porque havia no restaurante... O que é que havia no restaurante? Era instrutores da NATO, mais militares ucranianos, enfim. Agora aqui já nem dizem nada, já nem sabem o que dizer. Deve ter havido algum engano, ou mais, foram os ucranianos, provavelmente foram os ucranianos que atiraram mísseis contra eles próprios. Mas para já, dar a notícia completa. Um míssil atacou um edifício da universidade. E desculpem as imagens, mas isto é a verdade. Dentro destes sacos de plástico negros estão pessoas, domingo de Ramos, muitos iam à igreja, iam celebrar, os ucranianos defendem os seus valores, defendem os seus costumes, defendem a sua cultura, defendem a sua religião e tem iniciativas maravilhosas. Portanto, estamos a falar, domingo de Ramos, um míssil atacou em cheio um edifício da universidade e o outro caiu na rua. E diz que este segundo, isto foi, primeiro enviaram um míssil e a seguir enviaram um segundo. E que este segundo, que era igualzinho ao de Kryvyi, com munições de cluster, de fragmentação, portanto, que explodiu no ar, este míssil que explodiu antes de cair no solo, com aquela fragmentação disparou para todo o lado para matar o maior número de civis. Por isso é que estão todos mortos num raio de centenas de metros. Como vimos naquele autocarro. Não, o autocarro não foi atingido. Este é um trolley. Há muitos lá, na maior parte das cidades, não, nem na Rússia também, são trolleys. Ainda temos em Coimbra, agora se me falhar a memória não me recordo de mais cidades, mas Coimbra creio que ainda há os trolleybus. Na maior parte das cidades na Ucrânia funcionam estes trolleys. Quase todos os que aqui estavam morreram. Porque aquelas bolas de metal, de aço, fragmentação, destroem tudo. Isto foi o que aconteceu mais. E eles sabem, porque os russos sabem perfeitamente onde atacam. Sabem perfeitamente o que querem causar. Ponto. Não há dúvida, não há erro, não há segunda leitura. Nem eu admito. Neste centro de congressos que é aqui ao lado, em Sumedou, que é a designação desse centro de congressos, às 11 da manhã ia decorrer uma apresentação, um teatro infantil. Bastava ser meia hora mais tarde, se calhar era essa a ideia. Num centro de congressos, e estava anunciado, portanto, havia outdoors, havia cartazes, havia um festival de apresentação, teatro, música para crianças. Isso também nos faz ver, Irineu, apesar de tudo, que a Ucrânia tenta que haja normalidade no dia-a-dia, nas cidades. Não é? Estes que não vão ter, sabes o que é que fica ao lado de Sumi, José? Kursk. Kursk caiu, e a Ucrânia nunca disse que queria ficar em Kursk para sempre, nem invadir Moscou, foi uma questão de segurança. Como Kursk recuaram, agora já percebem porque é que a Ucrânia entrou em Kursk, José. Entrou para fazer uma zona tampão para afastar as tropas russas, porque senão vão matar todas as pessoas na fronteira. Fazem em Kharkiv, fazem em Sumi. Este recuo já tem aqui a resposta. O que aconteceu? A Ucrânia saiu de Kursk, e já estamos a ver o resultado. Os russos vão matar as pessoas todas destas regiões. Kharkiv, Sumi e ainda vão a Chernihiv, se puderem. Conclusão disto. 34, e eu gosto pouco desta contabilidade, porque todos eles têm histórias e nós já vamos falar de algumas, 34 mortos, 2 crianças, 117 feridos. Agora que nós estamos a falar neste momento, 18 ainda estão no hospital. Destes 18, 11 estão em estado grave, ou seja, estão a lutar pela vida, mais 11, e 3 destes 11 são crianças. 20 edifícios, isto é a universidade, grande parte das universidades, cafés, lojas, o Tribunal Distrital, isto foi mais uma matança, e agora já nem estamos a falar de Kryvyi, já nem interessa, mataram as crianças, agora vamos matar em Sumi, e isto aqui, as pessoas têm que ver estas imagens. Porque nós temos que mostrar a verdade. E isto tem que, se vivemos numa sociedade e num planeta com pessoas de bem, tem que haver responsável por isto. Isto não pode passar impune. E podemos seguir, tenho histórias... Vamos seguir, até porque estavas a falar dos números, mas trazes também histórias das pessoas que foram, das vítimas. Já as tenho algumas, faço sempre isto desde o início, José, este é o nosso espaço, tento de alguma forma humanizar os conflitos, porque são os temas que abordo e nós temos que humanizar, temos que fazer algo
de positivo na sociedade e deixar a tal pegada ecológica que se fala, é deixar a pegada. Vejam este vídeo. Eu até só tenho as primeiras imagens, a menina ensanguentada, a chorar no colo da mãe, a mãe ensanguentada. E é isto, eu pergunto aos senhores russos, é isto? É isto que querem? Mas é isto que eles fazem há um século ou há séculos. É este o expediente. Eu tenho, isto aqui foi dos ataques, dos feridos, tenho fotografias, é só, quase não precisa de legendas isto. Tenho fotografias de um menino, 13 anos, não sei o nome dele, sei que tem 13 anos, as fotos, este miúdo estava dentro, são as imagens seguintes, estava dentro daquele trolley. Este miúdo que aqui está, desculpem, depois se souber o nome e trazer, não sei o nome dele, estava dentro do trolley, ele partiu um vidro, conseguiu abrir as portas do autocarro, ou do trolley, é um trolley, um vidro a eletricidade, e salvou ainda pessoas dentro. Só tem 13 anos. Ele conseguiu sair, acionou um mecanismo para abrir as portas e salvou pessoas. Ele só tem 13 anos. Está considerado um herói, mas num momento destes de aflição, a maior parte dos passageiros naquele trolley morreram os que lá estavam. Este miúdo, 13 anos, descobriu-se depois, foi hospitalizado, que tinha 3 ferimentos na cabeça provocados por estilhaços. E nem assim ele rejeitou a ajuda, foi ajudar primeiro os outros e depois é que foi hospitalizado. Temos Helena Kogut, que é a fotografia seguinte, creio, fazer só o compasso, são as imagens seguintes. Aqui está ela, Helena, ela era das professoras mais conceituadas no teatro de Shepkin, pianista, professora, pianista, ensinava música. Esta é a sociedade ucraniana, esta é a guerra que os russos fazem. Estes são os alvos da Federação Russa. São professores, são crianças, são bebés, são mães, são idosos, são animais. Esta é a guerra há mais de 3 anos. E não há outra forma de falar sobre esta guerra. Esta é a guerra dos russos. Ela escreveu a universidade em choque e a dizer: perdemos uma das pessoas mais brilhantes, uma profissional exemplar e uma colega amiga. É uma perda e é uma tragédia. Este menino, todos os 3, pai, mãe e o Maxim. Maxim é o menino. Martinenko é a família. Morreram os 3. 3. Iam para a escola. Os 3. Provavelmente iam àquele espetáculo, moravam numa terrinha perto, o Stare Selo, nem é de Sumy, na região de Sumy. Os 3 morreram, a família faleceu toda, e a escola, o liceu Starosilski, fez um comunicado a dizer: os nossos corações pararam. Quando pararam, o desta família, nunca mais nos encontraremos dentro do muro do nosso liceu natal, porque aquelas vítimas, estas são só algumas, estamos a falar de 34, dezenas de feridos, e a questão é que ainda há poucas horas ou há poucos dias eu estava a falar de algo semelhante, e este é o cessar-fogo russo. E este ataque impressiona também pelo número de mortos, não é? Nós estamos já habituados, a expressão não é melhor, mas estamos já habituados todos os dias a ouvir falar de ataques e acabamos por normalizar uma guerra com mais de 3 anos já, mas quando vimos as imagens destes ataques, a brutalidade das imagens, as primeiras imagens que nos chegaram também aqui ao Now, mostravam a brutalidade do impacto. Continua a impressionar. Tenho outros vídeos que não os trouxe. Impacta as crianças a chorar, a gritar. Mas o que me choca, e eu falo por mim e sou responsável pelas minhas declarações, é a desumanidade que existe em determinadas pessoas. Eu, a propósito disso, que vamos falar das reações, José, se me permites, eu quero fazer uma nota introdutória, porque infelizmente, porque eu também pertenço a esta sociedade, também tenho redes sociais, felizmente, praticamente não as uso e não dependo delas, mas a ideologia, há uma determinada franja na nossa sociedade, não é só e falo da nossa portuguesa, mas não só da nossa, que é uma ideologia cega, doentia, e isto tinha que ser estudado. Este ódio anti-NATO, anti-Ocidente, anti-Europa, anti-Estados Unidos, anti-Israel e anti-Ucrânia, anti-não sei quê, faz com que esses indivíduos
aplaudam isto que aconteceu aqui. Isto não é brincadeira o que eu estou a dizer. É só ir às redes sociais, inclusivamente professores universitários, militares de alta patente portugueses, a escreverem nas suas redes sociais, a dizer que Bucha não existiu, foi encenação, eu estive lá. Chernígov não existiu, isto aqui que é bem feito, que os ucranazis escrevem isto nas redes sociais. Eu estou a falar de pessoas pagas por nós, militares, alta patente, generais. Chamam-lhe ucranazis, aquela retórica. Eles são doentes, porque como eles são contra tudo o que é o Ocidente, nas suas ideologias, tudo o que é contra o Ocidente, eles apoiam, sejam ditadores, por isso é que depois simpatizam com os ditadores da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, da Coreia do Norte, tudo o que seja o Ocidente, nem que seja o diabo. O diabo vem à Terra e se o diabo for contra o Ocidente, eles apoiam, porque o Ocidente é o monstro e depois veneram aquele santuário que fica no Kremlin, porque o Kremlin representa o ódio ao Ocidente. E depois temos e desculpa este desabafo, depois de vermos isto, como é que pode alguém querer justificar? E eu agora falo enquanto português e falo lá para casa e para quem está a ouvir, porque eu recebi e li o que é que essas pessoas escreveram. E infelizmente a maioria destas pessoas estão ligadas a um partido português que tem assento parlamentar. É só abrir as redes sociais e está lá bem com as bandeiras, quais são o partido que defendem e que acharam isto muito bem com emojis que as pessoas sabem, os mais velhos não, mas eu como falo para todos, José, eu quando venho para aqui falo para todos e gosto de explicar, a aplaudirem isto que aconteceu em Sumi, a aplaudir e a fazerem sorrisos e a gozar. Isto choca. Eu sou pai de filhos, sou português e tento ser pessoa de bem. É uma vergonha haver em Portugal quem se identifique com estas barbaridades. Pior, cumplicidade. Porque ser cúmplice é como autor, e temos aqui os nossos advogados, é serem responsáveis ou corresponsáveis por esta matança. É uma vergonha querer justificar o que se passa fica aqui. Também o teu repúdio. Irneu, fica o meu repúdio e desculpa este parentes, porque isto tem que ser falado, porque as pessoas têm muito pruridos, não se pode dizer não sei quantas coisas. Eles existem e defendem isso, depois vão para os debates, vamos ter eleições em Portugal e continuam a justificar o que não tem justificação. Houve reações, Ursula von der Leyen, eu lá vou àquelas reações costumeiras. Ursula von der Leyen, António Costa disse um ataque criminoso. Muito bem, Sr. António, criminoso. Se é criminoso, tem que ser levado à justiça. Ou eu não sei em que planeta é que vivo. A Rússia continua a campanha, António Costa, estou a citar António Costa, porque nos diz respeito, Presidente do Conselho Europeu, a Rússia continua a sua campanha de violência e a guerra só persiste porque a Rússia o quer. Mas foi a Rússia que começou, é a Rússia que continua, é a Rússia que mata e é a Rússia que não quer cessar fogo. Esta história não pode ser contada de outra forma. Não pode ser contada. A democracia tem este defeito, José, é que permite pessoas que são contra a democracia. E que estes autocratas e estes regimes se aproveitam disso. Porque, como nós vemos num regime democrático, toda a gente tem direito à sua opinião, mesmo dizendo que acham muito bem matar civis. Temos importantes, vimos ali Keith Kellogg, mas temos o Keir Starmer, temos Macron. Bom, temos muitos, e eu para não me estender aqui durante muito tempo, obviamente que todo o Ocidente pede sanções, pede pressão, pede para que a Rússia termine com esta barbaridade. A Rússia está a massacrar um povo. Vão ver o que é genocídio, está no dicionário, leiam. É reiteradamente matar civis. Aqui está ele. Aqui estamos a ver o Sr. Witkoff. Portanto, isto é importante, esta imagem. Isto foi há poucos dias, não foi? Mas eles foram combinar o quê? Dar via verde para a Rússia fazer o que quiser? Mas quem é esta gente? Porquê é que a Rússia não foi sancionada, Sr. Trump? Que conversa é aquela a dizer que não tem negócios em curso? Tem o mesmo montante de negócios que tem com a Ucrânia, 3,5 mil milhões. O montante de negócios entre os Estados Unidos e a Rússia é exatamente o mesmo entre os Estados Unidos e a Ucrânia. E a Ucrânia foi sancionada. A Ucrânia está em guerra. Está a sofrer uma guerra, não está em guerra. A Ucrânia está-se a defender. A Rússia não foi sancionada com as tarifas. Não nos enfiem orelhas de burro. Keith Kellogg disse algo interessante, por isso é que eu vou trazê-lo agora, porque Keith Kellogg disse o seguinte: Domingo de Ramos
A Rússia atacou civis em Sumi. Vamos a ver as imagens. Cruzando, isto é importante, cruzando qualquer linha de decência. Vá lá, alguém que disse, cruzou, ou seja, ultrapassou todas as linhas da decência, isto é inadmissível. E ele disse, porque ele é general também, na reserva, como antigo líder militar, eu sei bem o que é que estes ataques significam, mas isto é muito errado. Claro que significa o terror, para as pessoas desistirem, para as pessoas deixarem a Ucrânia, para as pessoas deixarem Sumi, para a sociedade civil desistir. E eu deixo esta pergunta, não é para me responderes, obviamente, José, mas como é que eles ainda cá vivem? E eu conheço bem estas cidades, e conheço muito bem esta em particular, porque conheço a que está em cima, que é Chernihiv, melhor ainda, e estas pessoas cá continuam. Uma prova de resistência. É de resistência, José, mas e elas às vezes vão para onde? É a vida deles, é os tarecos, é as raízes, é os familiares. Esta é a guerra que se faz. Isto era importante. Marco Rubio, só agora para a parte dos Estados Unidos da América, Marco Rubio apresenta profundas condolências, foi um ataque horrível, por isso é que os Estados Unidos da América estão a investir muito tempo e esforço para acabar com a guerra. Mas qual é o esforço para acabar com a guerra? O senhor Donald Trump, está ele a dizer, um ataque terrível, mas eles disseram que cometeram um erro. Isto só pode ser brincar. Ele diz que os russos lhe disseram que foi um erro. Mas um erro de quê? Aliás, e voltou a culpar Biden por esta Pela guerra. Portanto, a Rússia não é por culpada. ajudar os ucranianos. A guerra começou com dinheiro. Biden. A guerra começou com Biden. Este senhor, desde que tomou posse, não pressionou a Rússia a nada, estrangulou a Ucrânia para obrigar a um cessar-fogo. Lembramos o que é que o Trump fez à Ucrânia. Tirou-lhes, não dá ajuda militar, não ajudou e tirou-lhe a inteligência e as informações por satélite e perdeu Kursk. A única cartada que a Ucrânia tinha era Kursk, perdeu Kursk. Essas informações da intelligence que eram importantíssimas para a Ucrânia perceber quando é que ia ser atacada e para se conseguir proteger. José, perdeu Kursk, ponto. E agora vê o que acontece em Sumi. Agora os russos estão ali na fronteira. Não estão na fronteira, até tem partes que estão dentro da fronteira já da Ucrânia. Porque o senhor Trump permitiu, lá com os encontros que tem, o senhor Trump é responsável pela Ucrânia ter saído de Kursk. A Ucrânia não quer Kursk para nada, o que quer é uma zona tampão, não quer é que os russos estejam ali com a artilharia a matar as pessoas em Sumi. Agora já estão. Parabéns, senhor Trump, conseguiu. E continua a não dizer que a Rússia é responsável. Destas reações todas, que eu não vou estar aqui meia hora, foram muitas reações, o Ocidente condenou, explicou, desde todos no Ocidente. A Rússia não colocou nenhuma pressão. A Rússia não, peço desculpa. Os Estados Unidos da América, em 10 declarações, não há uma que diga temos que pressionar a Rússia tem que acabar a guerra, temos que dar armas à Ucrânia para se defender. Nada, rigorosamente nada. Portanto, já percebemos que a quem é que estamos entregues, não há dúvida nenhuma. Portanto, a abordagem do Trump da a paz pela força foi só contra a Ucrânia, é só prejudicar a Ucrânia, até porque houve um cessar-fogo acordado dia 11, creio que foi 11 de março. Foi por volta do início do mês de março. A Ucrânia disse, ok, concordamos com a proposta norte-americana. A proposta não era da Ucrânia, foi a proposta ucraniana. A Ucrânia disse, assinamos a proposta e os russos é que fizeram. É o que nós estamos a ver. As reações internacionais já aqui vimos, mas em relação a este ataque brutal, como vimos em Sumi, mas a verdade é que depois disso houve outras investidas russas. Sabes o que está a acontecer agora em Sumi? Eu digo agora há pouco tempo, José. Neste nosso intervalo, fui deitar o olho às últimas. Os russos estão a atacar Sumi outra vez com drones. Há explosões em drones agora. Não houve tempo a pôr aqui as imagens. Os russos, com a impunidade toda que sentem, porque é uma vergonha para todos nós, a Rússia está a atacar novamente Sumi com drones. Depois de matar aquelas pessoas, como percebe que nada acontece, não há ali alvo militar nenhum, não há nada, atacou como nós vimos, não é? Está a atacar, neste momento está a atacar. Mas mais, isto que nós estamos aqui a ver, depois de atacar Sumi, a Rússia atacou Kharkiv, e Kharkiv temos uma imagem, ela já há de passar, atacou um jardim infantil. Não vê lá ninguém, está lá o buraco. Nós já vamos ver a seguir. Foi a Kharkiv, a cidade mais abaixo, que também fica na fronteira, atacou um jardim infantil, tal como fez em Kryvyi Rih. Atacou Kherson, aqui está. E vamos ver o buraco e a cratera. Aqui à frente fica um jardim infantil. Isto é Kharkiv. Mas olha,
atacou Kherson, matou uma mulher de 62 anos. Foi a Donetsk, ou uma aldeia que se chama Novokatske, uma senhora de 67 anos que ia de bicicleta, porque a maior parte das pessoas circula de bicicletas, eles mataram-na com artilharia. Em Odessa, uma noite de ataque, eram aquelas imagens que estávamos a ver no início, mais 8 civis nos hospitais. Portanto, foi aquela desgraça, e o que é que os russos fazem logo a seguir? Atacam em todas as cidades e para daqui a umas horas já nem se falar do que aconteceu em Sumi. Porque a seguir vão matar mais alguém e continuam as condenações, toda a gente a condenar e ninguém faz absolutamente nada. Só em abril, hoje é dia 14... Hoje é dia 14 de abril. Hoje é dia 14. Só em abril, José, e já vamos passar, porque o tempo escoa, só em abril a Rússia atacou a Ucrânia com 2.800 bombas planadoras. Nós não conseguimos conceber isto. 2.800 bombas só este mês. E isso demonstra também a capacidade que, apesar de tudo, já sabemos e já se falou muito da economia russa, que não deverá atravessar os melhores momentos. Mas isso demonstra a capacidade ainda que a Rússia tem de continuar a investir na guerra. 40% do PIB vai para o esforço de guerra. Todo o país transformou-se numa economia de guerra. Putin, se parasse a guerra agora, assinasse decreto e parasse a guerra, ele não tinha o que fazer a milhares e milhares de funcionários. Como não se aposta em mais nada na economia russa, a não ser no esforço de guerra, há milhares de pessoas que trabalham nas fábricas e na indústria de guerra que não tinham trabalho. Portanto, Putin até lhe dá um jeitão que esta guerra continue. Porque através da China, da Turquia, dos países da Ásia Central, de muitos países da Europa, sabe como é que fazem? A Europa vende determinados componentes de dupla utilidade. Temos a Itália, por exemplo, vende ao Uzbequistão. De repente, esses países da Ásia Central começaram a comprar em quantias astronómicas na Europa. E esses países depois vão entregar tudo à Rússia. A frota fantasma do Mar Negro. As receitas continuam a entrar. E muito dinheiro. E estas sanções são todas contornadas. É só expedientes. Se de facto quisessem acabar a guerra já tinha acabado há muito tempo. Isto é Odessa. Estamos a ver drones aqui na estrada, isto é uma autoestrada. É a entrada da cidade, aquelas crateras. Olha um carro a arder. Isto foi ontem à noite, depois de Sumi. Portanto, a Rússia continua a fazer o que bem quiser. Mas não é só aqui na Ucrânia, a Rússia faz o que quer em todo o lado. Até um dia estamos aqui, mas nós como estamos em Portugal, achamos que é muito longe. E não temos solidariedade nem sentimento nenhum para os georgianos, para os moldavos, para os romenos, para os polacos, para os estónios, para os lituanos, nenhuma. Esses é que moram lá perto e nós, isto é um bocado longe. Devia haver mais solidariedade e devia haver outra forma de atuar perante isto que se está a passar, é no coração da Europa. Portanto, estás a ouvir o barulho dos drones a chegar, isto permanentemente. As pessoas estão na estrada, é para casa. Isto foi depois de Sumi, foi à noite. Passado umas horas, foram atacar várias cidades, mais mataram pessoas e está tudo bem. É já uma realidade que as pessoas se habituaram, infelizmente. Vamos olhar agora para o campo diplomático, porque houve reuniões e reunião dos aliados da Ucrânia e ainda se fala do célebre acordo dos minerais, que já teve várias versões de acordo. Já. Bom, a verdade é assim, vamos então resumir, porque ainda queria ir às histórias. Ainda temos tempo. Ainda hoje então nós hoje estamos com tempo. Ficamos portanto... aqui, os dois. As dois não, que estamos muito bem acompanhados e obrigado a quem nos acompanha. Os acordos de minerais, as negociações, obviamente, são muito tensas, José. Na sexta-feira, portanto hoje, segunda, começaram as negociações indiretas. Mas deixa-me dizer o que é que os Estados Unidos propõem neste novo acordo. É bom recordar os Estados Unidos da América, esta administração, não é? Esta administração, coitados ucranianos, querem ter um acesso total à riqueza mineral ucraniana. Total. Quer ter um acesso privilegiado a todos os depósitos minerais que existem na Ucrânia. Exclusivo. Mais, há um fundo de investimento acordado. Não. Está a ser negociado. Portanto, e o que os Estados Unidos da América querem, porque este acordo ainda é muito pior do que aquele inicial, aquele depois expultou aquela discussão na sala oval, já sabemos, e aí percebemos logo com o que é que nós estamos a lidar. Mas este acordo, Irineu, também é, ou seja,
já toca noutros aspectos, vimos a questão do gasoduto também, já toca noutros aspectos porque Trump também percebeu que afinal se calhar os minerais não ia ser assim tão fácil de explorar aquilo que ele estava à espera. Não, é que agora quer os minerais, quer acesso ao petróleo, quer acesso ao gás ucraniano, quer acesso aos portos. Acesso não, ter prioridade e controlo dos portos de exportação ucranianos, mas quer reaver o dinheiro que a administração Biden doou, foi aprovado no Congresso. E a Ucrânia já disse, esse dinheiro que foi cedido em forma de armas, portanto não foi dinheiro, foi em armas, a Ucrânia diz que não reconhece como dívida e diz, continua a dizer, não reconhecemos como dívida. Foi aprovado no Congresso, portanto foi aprovado uma doação das armas, nós não temos que pagar nisso. E o Trump disse, vocês têm que pagar agora neste fundo, que é um fundo conjunto, ou seja, a Ucrânia, os Estados Unidos explora e fica com o dinheiro. A Ucrânia, das mais-valias, do lucro que tem da exploração desses minerais, do petróleo e do gás, 50% dos lucros tem que colocar neste fundo. E os Estados Unidos da América vão lá e retiram. E a Ucrânia ainda tem que pagar 4% ao ano, até para prefazer todo aquele dinheiro que o Sr. Trump acha que a Ucrânia tem que devolver. Só que a Ucrânia já disse, nós não temos que devolver nada. Temos é que fazer um tipo de acordo. E depois há aqui outra questão que é a mais importante de todas. José, e neste acordo todo onde é que diz condições de segurança para a Ucrânia? Nem uma linha, nada. Portanto, basicamente, eu vou usar a mesma expressão que já usei. Esta administração são os urubus que se estão a aproveitar da carcaça ucraniana. Os ucranianos estão moribundos, estão a tentar sobreviver e a ter o direito à sua existência. E a administração urubu está lá a ir a comer as carcaças e os restos, que é do que sobra da Ucrânia. É uma vergonha. Este aproveitar do mais fraco é um aproveitamento medonho. E a Ucrânia diz, podemos fazer o tipo de acordos. Olha, por exemplo, a Ucrânia até diz, vocês têm muito material e querem vender o vosso material, até dizem para a União Europeia comprarem mais armas aos americanos. A Ucrânia disse, nós temos 15 mil milhões de dólares e queremos comprar 10 sistemas Patriot. Nós compramos. Temos dinheiro disponível das ajudas dos aliados e vamos comprar os 10 sistemas Patriot, que é para evitar esta catástrofe de sistemas de defesa aérea à Ucrânia. Ele diz que com 10 protege, segundo estudos, com 10, e diz, nós compramos-vos isso. Vocês não vão doar, não nos vão dar, nós compramos. 15 mil milhões. Até está a propor de outras formas. A Ucrânia está a fazer por tudo que não seja ainda mais vilipendiada, e a verdade é que quer a Ucrânia, quer nós na Europa, ficamos dependentes dos humores e dos amores norte-americanos. E a administração mudou e agora estamos a perceber, a destapar a nossa fragilidade. E infelizmente o Sr. Trump tem essa percepção, percebe que os outros são dependentes dos seus ditames e está-se a aproveitar para vilipendiar totalmente este país que é a Ucrânia. Só dar-te uma nota, a Gazprom, a tubagem, o gasoduto que atravessa a Ucrânia, que continua a atravessar a Ucrânia, que trazia o gás da Federação Russa para a Europa, era da tutela da Gazprom. E a Ucrânia fechou, acabou o contrato. No dia 31 de dezembro do ano passado. Mas a verdade é que cumpriu o contrato até ao fim. José, até ao fim. Dia 1 de janeiro disse, não vamos renovar o contrato, acabou. Avisou a Eslováquia, a Áustria, a Chequia, a Hungria, avisou meses antes a dizer, vejam outras fontes de abastecimento, porque nós vamos cortar o abastecimento. Vejam lá isso, porque só faltava. Então a Rússia mata e destrói a Ucrânia e ainda vai ganhar dinheiro com o gás que passa no subsolo da Ucrânia. É de loucos, obviamente. Claro que a Ucrânia fechou-lhes, acabou o contrato. Agora, o Trump, parece que há essa novidade também neste contrato dos minerais. Quer ter acesso a esse gás. Quer controlá-lo, não é acesso, é eles controlá-lo inteiramente. Passar para a gestão da Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América. Serem eles a controlar isto. Isto, de facto, a coligação dos dispostos. Dos dispostos a alguns indispostos. Bom, sabemos que Londres e Paris, estamos aqui a ver, querem entregar um plano pós-guerra a Donald Trump. As reuniões sucedem-se, já sabemos que é a forma de atuar na Europa, são muitas reuniões atrás de reuniões e depois nunca há resultado nenhum. É uma dificuldade tremenda. Até porque há diferentes sensibilidades também. Não é? Pois,
Sabes quantos é? Nesta aqui, curiosidade para quem lá está em casa. Nesta reunião estiveram 200 especialistas militares juntos, 200, de 30 países. Pois cada um tinha uma ideia diferente. Como há ideias diferentes, não houve fumo branco, não havemos papa. E isto aqui é um grande problema, porque não houve acordo para uma estratégia comum. E é preciso que haja, até para apresentar, primeiro, para apresentar a Donald Trump. Porque o que pretendem do Donald Trump é que, porque os Estados Unidos da América já percebemos que se estão a retirar, e os aliados o que é que vão pedir aos Estados Unidos da América? Para oferecerem garantias de segurança a longo prazo. Dizem, não enviem tropas, nós enviamos as nossas tropas, mas se houver algum problema, se a Rússia nos atacar, queremos o vosso apoio, queremos garantir que os Estados Unidos da América vão ajudar as nossas tropas que também estão no terreno. Portanto, esta aqui foi a situação. Eu vou só terminar mesmo com as histórias. José, porque houve aqui um tópico que também está a provocar grande burburinho nos republicanos. Diz-se que, porque houve a reunião com o Witkoff, nos Estados Unidos da América, com o Kirill Dmitriev, que era o representante dos Estados Unidos da América, do Rússia, que esteve na América, estiveram reunidos. E diz que antes dessa reunião, que o Witkoff convidou Dmitriev a jantar na sua casa. Teve um jantar romântico, portanto, teve um jantar romântico os dois, e dizer os republicanos a dizer, isso não pode acontecer. O Witkoff temos que o retirar. São os republicanos a dizer. Mas agora, as pessoas têm que saber isto. As ligações é que não são indiretas, ligações diretas que existem entre esta administração e o regime putinista que está no Kremlin. Fica esse alerta também. Irineu, para fechar, vamos às habituais histórias. Pronto, é o tempo que tivermos. Vamos começar hoje, é porque tenho a começar por esta fase hoje, 3 anos, que o Moskva, eu não sei se lembras, é que o porta-estandarte da frota naval russa do Mar Negro, este que está aqui, que era o cruzador de mísseis, foi afundado, o Moskva, por 2 mísseis Neptuno ucranianos. Era o navio almirante, o porta-estandarte, o símbolo do poderio militar russo, era o maior e o mais avançado navio de guerra do Mar Negro, que, e desculpa a expressão, que é uma brincadeira, foi promovido a submarino porque afundou. Isto deu aso a imensas brincadeiras. Foi este navio que tinha estado na Ilha da Serpente, logo no início do conflito, a dizer... É um arquipélago muito pequenino que fica ali entre a Roménia e a eu não sei se lembras, e a Ucrânia, que quem estava naquele posto os ucranianos que estavam lá, que responderam, olha, com das caldas, desculpa a expressão, foi assim que responderam a este navio, e essa imagem e essa frase ficou célebre. Eu não posso dizer aqui porque há ucranianos e se cá russos a ouvirem-me é um palavrão, mas isto ficou célebre. Portanto, faz 3 anos que este grande cruzador foi ao fundo. Ele participou na guerra contra a Geórgia, participou na invasão de 2014. Ele é o primeiro grande navio afundado desde a Segunda Guerra Mundial, e foi o primeiro porta-bandeira russo, porque era o porta-estandarte, o que vai à frente, afundado da Federação Russa desde 1905. E a verdade é que, a partir daí, eles começaram a questionar as suas ações no Mar Negro, tanto é que os ucranianos continuam a fazer o seu corredor dos cereais. Vamos para o seguinte, e depois vais-me controlando a hora. Minutos. Pronto, obrigado. Então, José, vamos para Margarita Polovinko. Notícia trágica, muito triste. Ela era uma das artistas muito conhecidas na Ucrânia. Ela estudou teatro, ela estudou na Faculdade de Arte, estudou na Faculdade de Belas Artes. Era uma pintora de excelência. Ela estudou em Dnipro a maior parte dos anos, 31 anos. Ela resolveu, vendo tanta barbaridade, voluntariou-se para ajudar a retirar feridos de guerra na frente de combate. São algumas obras dela. Ela, inclusivamente, desenhou naquele massacre de Bucha, fez alguns desenhos. Estas obras parecem inspiradas. São inspiradas em Bucha. Ela diz, desenhei, num deles é uma rapariga a sobrevoar edifícios como se fosse um anjo. Noutras são os russos, que são monstros que vieram à Terra para lutar contra as pessoas. É exatamente, Margarita. Basta ver Sumi. Infelizmente, ela, depois de voluntária, ela também foi combater. Ela morreu na frente oriental, estava a evacuar feridos. É mais uma morte, é mais uma geração que está a desaparecer, José.
E podes acreditar no que te estou a dizer, esta é das melhores gerações sempre da Ucrânia. Melhor formada, melhor preparada, mais técnica, e está-se a perder. São centenas de artistas, de jornalistas, de escritores, de poetas, de fotógrafos. É uma vergonha. Ela de Kryvyi foi, o enterro já foi, ela foi sepultada no cemitério central, no principal. Tem uma avenida que é a Avenida dos Heróis. Infelizmente, se as pessoas fossem a um cemitério ucraniano, é adentrar no inferno mesmo, porque é horrível as emoções, porque o cemitério, lá todas as campas têm o rosto dos falecidos. A Federação Russa também tem sempre o rosto, tem a história, deixam inclusivamente pertences que eles gostavam, alimentos, sem as bandeiras. É muito trágico. Vamos outra tragédia. A morte de um piloto ucraniano. Olha, outra tragédia. Ivanov, o Pavlo, grande tragédia, foi agora também. Foi dos primeiros pilotos de F-16. O F-16 dele foi abatido por 2 mísseis russos. Ivanov, 26 anos, terá sido um S-400, um míssil russo S-400 ou um míssil ar, o R-37. Na altura falou-se que poderia ter sido fogo amigo. O sistema de defesa aérea ucraniano diz que é impossível porque não havia bateria nenhuma naquela região. Ele foi dos primeiros a alistar-se para treinar os F-16. Antes disso já tinha tido 130 missões de combate nos MiG, nos caça russos, mas ele depois foi treinar os F-16. A última missão do Pavlo foi no dia 12 de abril e o Pavlo tinha casado na semana antes. Tragédia muito triste. Esta homenagem que foi condecorado postumamente pelo presidente Zelensky, sim, com a Estrela de Ouro, pelo seu heroísmo, serviço altruísmo ao povo ucraniano. Temos ainda, se tivermos tempo, temos tempo para ir à história da família real? É essa que queres destacar? Eu já tinha expliquei que ele fez uma visita surpresa ao Superhuman Center em Lviv, Príncipe Harry. Eu volto a falar dele. Porquê? Porque, na altura, foi-lhe oferecido um cabaz de Pascal, e agora estamos aqui a ver, porque a esposa, a Meghan Markle, que é a duquesa de Sussex, a ex-atriz norte-americana, ela publicou aquela imagem, depois publicou também um vídeo, que é o bolo de Páscoa, este que está aqui, tem a foto, depois o vídeo passa muito rápido, portanto, os ucranianos ofereceram o cabaz de Natal, este é o Pascá, tenho que trazer um José. Ele chama-se Pascá, que é o bolo tradicional, a Páscoa, porque este ano a ortodoxa coincide com a católica, mas também foi, e tem a curiosidade, este bolo foi feito com farinha colhida nos campos desminados. Tinham sido minados, foram desminados. E esse trabalho de desminagem também é muito importante. E os ingleses também ajudam, portanto, tem este simbolismo. Este bolo em particular, mas não é o folar, mas é parecido, é parecido, semelhante, foi cozido pelos idosos da região de Sumy. E se calhar algum deles morreu naquela tragédia. Também entregaram uns ovos, que são maravilhosos, porque há essa tradição na Ucrânia, pintar ovos. As famílias todas fazem isso. Pesanka é o nome destes ovos, também foram oferecidos à família, portanto, e dizer que esses ovos foram oferecidos pela mãe de Irina Tsibuk, que era uma paramédica, também morreu em combate em Kharkiv, portanto, todo aquele cabaz. E fica também este simbolismo. Irineu, boa tarde. Obrigado. Fica o teu espaço novamente de regresso amanhã. Já a seguir, segue a Liga Now com a Vânia Mateus.